esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de Esquadrão Suicida, o game da Warner, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, junto com a Alepitecus, o conteúdo que fiz quando viajei pra testar o game lá fora. Então, antes, eu não podia opinar, e porque eu estava embargado e tudo mais, podia opinar sobre as coisas que eu tava vendo. Agora eu tô livre e já opinei em vários aspectos a respeito do game. Vocês podem ver aqui no canal que tem um preview sobre tudo que eu achei do jogo ao jogar. Mas eu não tava esperando por essa aqui não, cara. Eu não tava esperando por essa daqui não. Vocês estão vendo na tela o novo Coringa. Lembrando que no mundo de Arkham, da franquia Arkham, o Coringa morreu, né? E eles parecem que explicaram o motivo de termos este Coringa aqui. A gente vai assistir juntos agora. Mas antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariel e você está no... Vamos dar uma olhada aqui, mas antes vamos ver na nuvem o que tá rolando de promoções aqui, ó. Scarlet Nexus por R$ 51,58, um preço incrível para um jogo incrível. Eu preciso jogar esse game, eu joguei umas 2 horas, né, porque ele saiu, preciso voltar para ele. Tekken 8 em pré-venda, promoção em pré-venda. Mortal Kombat 11 por R$ 41,99, promoção muito boa. Northgard, um jogo que eu já ouvi falar bastante, 60% de desconto, R$ 23,00. Automobilista 2, R$ 47,99. Muitos jogos aqui, Hogwarts Legacy, enfim. Você pode dar uma olhada aqui no site da nuvem, o link está na descrição. Você ajuda o nosso trabalho a continuar existindo. E tem um torneio que a gente está fazendo junto com a nuvem de Granblue Fantasy vs Rising, jogo de luta que está rolando aqui semanalmente. Venha assistir aqui também, beleza? Além dos gift cards aqui que você pode comprar e fazer tudo isso com parcelamento. Beleza? Ó, seguinte, antes da gente seguir aqui, esse daqui é o Insider Episode do Esquadrão Suicida. Esse é o 3º episódio do Inside que eles fazem falando do jogo. Antes da gente começar a assistir, se você curte o nosso trabalho, você gosta do que a gente está fazendo, já apareceu aqui no canal muitas vezes, acompanha algum vídeo nosso, gostando ou não gostando da nossa opinião, se inscreve, faz essa aí, ajuda a gente a aumentar aí o número de inscritos do nosso canal. E você não sabe o quanto a gente vai ser muito agradecido a você, porque o nosso trabalho só é fortalecido quando vocês interagem e se inscrevem no canal, beleza? Vamos lá, vamos assistir este vídeo, que também deve ter gameplay. Computer, activate the threat assessment matrix. A Arlequina, ela é bem carismática. Light and guns. Olha, vestida de... What are we waiting for? We can work with that. Hi, I'm Darius Sadigian, Studio Director at Rocksteady Studios. In our last episode, we talked about how Suicide Squad Kill the Justice League allows players to customize each character and their playstyle through story-driven mechanics. Man, if you gave me 5 minutes in there, you'd have the world's authority on microtech and all my inventions. Aw, he's so sweet. Eu vi essa He's not parte, gonna make joguei it. essa parte. The Suicide Squad gave us the scope, the narrative, the gameplay, and then the idea of being able to expand that, be able to take this further. It's going to feel completely fresh. In that spirit, we want to deliver totally new content at no cost for those who purchase Suicide Squad Kill the Justice League. We're back in business. All right, let's steal this shit. Today we'll discuss customization options that draw from the full spectrum of DC Comics. You'll see emotes, rival taunts, outfits, and more. We wanted to have a game that was very focused, but this time we really want to expand out with being able to dynamically update, add new content, take on feedback, and evolve the game over time. For the first time ever, we'll give you a preview of what's to come after the credits roll on our main story campaign. We always designed the game in a way that we really wanted it to be accessible for everyone. And for those players that want to delve even deeper into our gameplay and into our systems, it really is about delivering new places to explore, new worlds to be in, new stories, new characters, and creating unique ways for you to play. We're gonna give you the content you love. Speaking of, what are you doing, mate? I'm smiling. Let's dive into Suicide Squad Insider Episode 3. Eu vou fazer uns pauses de vez em quando aqui. É o seguinte, quando eu testei o game, eu conversei bastante com os produtores, principalmente com esse rapaz aqui, ó. Eu não me lembro o nome dele agora, mas ele era o cara que estava guiando os meus testes, junto com os outros criadores de conteúdo que estavam lá. Cara, gente boníssima, mano. E dá pra ver, não somente no que ele disse pra gente lá, os produtores, se eu não me engano, esse rapaz tá aqui atrás também, pelo cabelo dele,
não dá pra saber exatamente quem é, mas eu acho que ele que tava lá também, um dos produtores. É esse rapaz aqui, inclusive. Ele, que é o Jack... Fun with. This game has... Ó, o Jack Hackett. Esse cara, ele é apaixonado pelo jogo. Então, assim, dá pra você perceber que o time de desenvolvimento da Rocksteady, eles são apaixonados pelo que eles estão fazendo, eles acham que o que eles estão fazendo é bom, mas eu não sei se eles estão preparados pra quando... Quer dizer, eles já devem saber que o jogo tá sendo mal recebido, mas eu não acho que... Sim, a gente não tá revisando o jogo ainda, né? Estamos esperando o jogo chegar, tá quase na hora já pra gente poder avaliar o jogo, mas eu não acho que esse jogo vai ter nota alta, e eu tô muito curioso pra ver como é que a Rocksteady vai reagir a isso. E sei lá, eles estão tentando convencer a gente de que o jogo vai valer a pena, mesmo com os problemas que a gente já sabe que ele tem. É um caso raríssimo de jogo que é de uma empresa muito grande e que todo mundo que tá de fora sente que ele não vai dar certo, né? Mas e até a gente que testou, eu pelo menos sou sempre realista com vocês, o jogo é divertidinho, mas assim, não é nada absurdo, né? Mas vamos lá. Task Force X. From the onset, Suicide Squad, being a squad, felt like the right fit for the kind of game that we wanted to make. You get to play with friends, you get to play on your own, but while you are playing on your own, you're playing with a squad, always. Every aspect of our games, we always look at it through the lens of Rocksteady's treatment. And that just doesn't stop at gameplay, that doesn't stop at story. When we're looking at the social features that we've really introduced into Suicide Squad, it has Rocksteady's approach. What do we think players will have fun with? This game has the mechanics to play kind of socially competitively, like none of our games have previously, and it really fits the characters of the squad. With multiplayer, we're leaning into the competition within the squad to show off your skills, show off your mettle, be the best one. I'm a freaking superstar. The squad are working together under duress. And so it's fun to add in mechanics to encourage the players to behave in the same way. So a lot of the time what you'll actually be doing is trying to get the highest score, which luckily helps you all complete the mission, but the best player in any mission becomes the squad leader in multiplayer for the next mission. Isso é legal. Enquanto a gente tava jogando lá, eu fui o primeiro em alguns momentos, mas existia um outro jogador no nosso time que ele era um youtuber gringo, agora não me lembro agora o nome do canal dele, porque parece que ele trabalhava para um canal. E ele tava jogando muito bem, ele tava jogando Deathstroke, ele era o primeiro lugar quase todas as vezes. Então eu fui tentando fazer dele um rival para poder eu melhorar no jogo também, até que daí eu comecei a ser o primeiro também algumas vezes. E isso traz essa liderança pro jogador que foi o primeiro lugar na próxima missão. Isso trazia algumas coisas relacionadas a, tipo, você aparece com alguns destaques no mapa e tudo. Apesar de não ser uma parada incrível, gera essa disputa entre o time. E para esse tipo de jogo, isso é muito importante. Isso é uma parada que faz você ficar jogando em busca de fazer coisas repetitivas para fazer ponto. Mas no fim das contas, você tá sempre fazendo o mesmo gameplay. E é o gameplay que pra mim não era o tão divertido assim. O gameplay era divertido, mas os inimigos não eram tão divertidos assim de se enfrentar. Então eles precisam melhorar isso muito até o lançamento do jogo, espero. Vamos ver. Great was I. We have leaderboards for solo play, for playing with one friend, two friends, or a 4-player squad. You're competing with everyone across the world. Cross-platform, it is the best of the best. Think you're hot shit on toast, but you're cold fart on bread. Did you see that? Tell me you did. I was like, how do you like that? Precisely. Outstanding! Opa, There's some really fun incentives for playing together as well as playing competitively. You can use the equipment that other players have equipped on their characters in your squad with the AI playing as the characters. And those players whose bots you use get rewards for you using those bots. And that's a really fun feature that I think the players will be incentivized because they'll get something out of doing too. Farewell. We also have the rival taunt system, where on the leaderboards, if you pass your friends or anyone on your friends list who's also playing the game and you beat their score, when next time they log in, they'll get this kind of funny quip just to show that, oh yeah, by the way, I beat you. Home run, baby. You boot up the game, you're logging in, and then all of a sudden on your screen you get Boomerang giving you the finger. I think fans are going to have a great time with our remote system.
You're allowing players to kind of communicate in different ways, really in playful ways. As Rocksteady, as creators, this was another opportunity for us to really engage with our characters, extend the narrative through the player's choices with a very cinematic eye. Through the game, we offer many customization options and outfits to the player. You start off in the prison, you get your prison garbs, and then you evolve to the Task Force X outfits. Yeah, right. I was thinking something more fashion forward. The outfit customization in our game is vast, to say the least. With this game, Rocksteady will deliver a full story-driven campaign to players, including more cinematics than any previous Arkham game. For players who survived the war against Brainiac's forces and want to keep the adventure going, Rocksteady is ready. We very much knew we had a story to tell initially, and then we wanted to carry on feeding into that, and then changing up the gameplay to have a game that was going to evolve through post-launch content. Suicide Squad Kill the Justice League is going to be one of the most generous, player-friendly, post-launch experiences available. Cara, isso é uma promessa muito difícil, hein? Olha, a parte de CG desse jogo ela é muito boa. A história é o que me fez querer jogar mais. Eu acho que essa história pode ser boa, boa mesmo. Por tudo que eu vi, essa história parece ser muito boa. Até um pouco corajosa. É que eu vi coisas que vocês ainda não sabem, que é muito da hora, em muitos aspectos, em termos de história. Mas como eu falei no nosso preview, o jogo é uma coisa quando você tá jogando e ele é outra quando você... Foi mal, bati em alguma coisa. Ele é outra quando você está vendo as CGs. Na hora que você tá vendo as cenas e a história, ele é muito melhor do que quando você tá jogando. E é isso que talvez seja o grande calcanhar de Aquiles deles. Se o jogo conseguir se sustentar por causa da história, o jogador pode até dar uma chance sim para continuar jogando o game. Mas isso daí deles trazerem mais conteúdos desse aspecto pós-lançamento é uma promessa bem perigosa. Eles estão tentando fazer o jogador acreditar no que eles vão trazer depois, mas esse jogo precisa ser sustentável, né? Vamos ver. Every season we will have 2 episodes. Each season there's going to be a different spin on how you play, and will be heavily themed by a DC villain. So there's many layers of influence from the DC world on how you play and what you do. The seasonal content gets automatically dropped into the game each episode. There's no playable content locked behind a battle pass, and the in-game shop is for cosmetics only. You'll always be able to go back and play the episodic content. If you want to come back 6 months from now, that'll always be there. This is a totally player-friendly approach to letting you play the content you want to play when you want. The DC universe is massive, and in most games, you can only see or explore a tiny piece of it. But what's really cool about the narrative of Kill the Justice League is there's almost no limit on where we can go. Celebrating before the game is over. In his pursuit of trying to recreate his perfect Colu, Brainiac has been experimenting with some of our favorite DC characters' DNA, creating new worlds in alternate realities. It's these worlds that we call Elseworlds. Brainiac is a genius of 12th level intelligence, but he's also trying to rebuild this civilization that he misses and is lost, and there is nothing he won't do to get there. New Colu will be reborn. He's building a model of the multiverse. It's all gathering data. I will unlock your full potential to serve me. There's different versions of everybody in different universes, and their timelines have just diverged at some point. We've got lots of amazing characters coming up in seasonal play that I'm really excited for players to meet. And the Elseworld Principles gives us lots of flexibility and lots of room to put our own spin on them. So we get to play with a bunch of cool shit from alternate universes, and then what? Retire? When Season 1 launches this March, you'll be able to unlock a new playable character for your squad, the Joker. At least buy me dinner first. The original Arkhamverse Joker has been dead for 5 years, but this is a new Elseworlds twist on the villain. He was part of the Suicide Squad in the Elseworld that he's from, which already shows that he's slightly more cooperative than the previous Joker we've had. But as you get used to him and actually play to him, you realize he's unhinged in a different way. Not only has he got to figure himself out, but he's figuring out his place in this new world and this new squad. He hadn't reached supervillain status before Brainiac invaded, so, he's still a bit less experienced. I think we've taken him back to the kind of more vaudeville roots of Joker. He's masking insecurities with traditional Joker behavior.
but deep down, he's not sure who he is yet. Lock him up. Oh, making new friends after a move is always tough. As your mission expands deeper into the lore of the DC universe, this new version of the Joker will join your fight with his unique combat, traversal, and weaponry. His traversal is all based around a rocket-powered umbrella, which he can blast himself into the air, and then uses that to glide around, and then he can actually flip that down to grind along buildings, knocking enemies out of the way. And the kind of frantic vertical and horizontal energy that he has means you've always got to be moving and always attacking the enemies. The Joker is only the first of the new squad recruits you could meet through the ongoing additions to our game. Over time, we can build up a library of characters that DC fans might not have expected to see in a video game, like a regular comic book release. I look forward to when the next issue's coming out. And in the same way, I hope people will look forward to the next episode from us. Whatever it is, I'm down. New environments, new characters, missions, challenges, gear, and more. All of this free content comes for players who own the game. We can't wait for you to see what the future holds. With Elseworlds, the possibilities are endless. How do you like that? Thanks for watching this series. We hope you'll join us for Suicide Squad Kill the Justice League, a third-person action shooter where some of the wildest villains of DC Comics join forces to save the world from its greatest heroes. No, that's mental. We're not doing that. God help us. Yeah. I think players are going to be surprised about the depth to which they can craft a character. It comes back to player choice and player freedom. Everything from melee strikes into gunplay, which you could then go into a traversal attack. All of the combat moves flow seamlessly into another. The squad can be garish, they can be loud, and playing together with your friends in a multiplayer space is a really unique experience that you can't get anywhere else. What we've done with the Suicide Squad is to really expand those experiences. Not only just one character this time around, we've done it with 4 and we plan to do it with more. This brings back memories of my old Suicide Squad. Whether you're in for the main story or exploring what lies beyond, Rocksteady Studios is here to support our players while delivering exciting new experiences. Thank you for joining us and we'll see you at launch February 2nd, 2024. O jogo já tá quase aí, né? Dia 2 de fevereiro é a data de lançamento do game. Eu acho que a gente deve estar para receber ele para fazer análise, a não ser que seja um caso que não é raro de jogo por serviço, um jogo online, ele acabar não tendo acesso antecipado, porque eles não colocam um servidor para a imprensa jogar ou para os influenciadores jogarem. E é um jogo que precisa de servidor, né? Então, provavelmente pode acontecer isso e o nosso review venha depois. Então, fica ligado aí, caso você está esperando aí para poder pegar o game por conta dos reviews, né? Eu acho que pode acontecer isso, porque até agora ainda não recebemos o jogo para review. Pode ser que eu esteja errado, vamos ver. Cara, assim, pra mim fica muito claro que eles estão tentando de tudo. Eles estão tentando resgatar o projeto. Eu não tenho certeza se essa informação sobre a primeira temporada, sobre os personagens, se isso daí era algo que já estava previsto para ser gratuito, para ser de graça para quem tem o jogo. Eu acho que isso é provavelmente possa ser uma ação olha, a gente precisa fazer o projeto dar certo, precisa fazer o jogo vender. E talvez eles estejam agora apostando tudo em termos de monetização, no que diz respeito a skin, sabe, coisas cosméticas mesmo, e não mais em vender conteúdo. Mas eu não acho que vai ser para sempre, né? Em algum momento o conteúdo vai ter que ser cobrado, porque os caras vão ficar fazendo para sempre história e tudo, CG e tudo, sem estar cobrando. Eu acho muito utópico. Mas se eles conseguirem fazer isso e a monetização do jogo rodar em outros aspectos, né? Em aspectos principalmente no que diz respeito a cosmético, eles podem acabar acertando muito em cheio, porque esse daí era, na minha visão, além de toda a questão de gameplay do Avengers, ele era o problema do Avengers. E esse jogo não tem como, ele é o mesmo estilo de jogo do Avengers. Ele pode ter mudanças, pode ter diferenças, mas ele é o mesmo estilo. E esse tipo de jogo, com personagens legais, ele pode acabar se segurando por causa dos personagens e da história. E o gameplay, você acaba se rendendo, mesmo ele sendo mais ou menos, por causa dos seus amigos estarem jogando com você, junto com você. E aí as bobeiras que acontecem, você jogando com seus amigos, um atrapalhando o outro, um disputando com o outro, podem superar as deficiências de gameplay que esse jogo pode ter e que eu acho que ele tem, né? Pelos meus testes que eu fiz, eu acho que ele tem muitos problemas nesse aspecto.
Eu fico muito curioso e acho que essa iniciativa aí é uma iniciativa de tentar resgatar o projeto. Vamos fazer essas mudanças aqui, vamos trazer esses personagens ali, vamos apresentar o Coringa. Coringa é um personagem que todo mundo gosta, carismático, blá blá blá. Apesar de ser um Coringa que tem tudo a ver com o Coringa do Jared Leto, até o visual, né? Não parece um Coringa do jeito que a galera curte. Se é um Coringa de outro lugar, eles podiam ter feito um Coringa um pouco, na minha visão, um Coringa um pouco mais Coringa e menos inexperiente. Mas vamos ver na hora do gameplay, na hora da história, o que isso tem a ver. Né? Pode ser que isso tenha um peso maior de história do que eu tô imaginando aqui. Eu tô louco pra ver agora essa relação de outros vilões. Quando eles dizem outros vilões, são que a gente vai enfrentar? Ou que são os que a gente vai controlar, né? Até que ponto a história do jogo vai acabar e passa a ser só o Terra Alternativa? Enfim, muitas perguntas. Eu acho que esse jogo ele tem a atenção de todo mundo hoje justamente porque ele é DC, porque ele é Warner. Porque se fosse outra coisa, ele não estaria mais se suportando, não. E porque é Rocksteady, né? Mas vamos ver pra onde vai tudo isso com o Esquadrão Suicida. Não se esqueça de se inscrever no canal, sempre é muito importante pra gente. Comentem o que vocês pensam e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!